Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é a dupla Flamengo e Botafogo. Será que tinha necessidade mesmo de mandar 30, 40, quase 50 funcionários do departamento médico do Flamengo? Será que estava toda essa merda mesmo? Cara, eu fico um pouco desconfiado, né? Primeiro, porque o novo presidente do Flamengo, eu estou começando a achar que ele é uma cópia do Landim, só que eu acho que é uma cópia mal feita, lógico, é muito cedo, mas está me parecendo uma cópia. Prometeu algumas coisas na sua candidatura e não cumpriu. Ele prometeu aos funcionários que não ia ter demissão em massa, e está tendo demissão em massa. Ele prometeu, está gravado em vídeos, ele prometeu. E está mandando gente a culhão. O novo presidente do Flamengo contratou 4 conselheiros agora pagando salário. Cara, eu não sei não, mas esse novo presidente do Flamengo não está me causando nesse início uma boa impressão. E no Botafogo, o dono do futebol do Botafogo, o Textor, eu sabia que ele ia resolver, né, as dívidas que ele tem lá na Espanha, na França, desculpa, com o Lyon. Eu sabia que ele ia resolver. Isso aí era certo que ele ia resolver, porque condições ele tinha, né? E ele acabou usando uma dessas opções. Ele podia usar o Botafogo para pagar a sua dívida. Ele tinha outras maneiras de pagar. Ele resolveu, né, vender a sua parte no Crystal Palace. E aí eu vou falar sobre isso. Ele vende a sua parte, fica com dinheiro, quita todas as suas dívidas e resolve todos os problemas. Então, é sobre o Flamengo e o Botafogo que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor do Botafogo, torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral para o canal, inscreva-se no canal. Cara, então vamos lá, cara. O Flamengo está fazendo uma reformulação, né, em todos os departamentos. Tá profissionalizando, ou pelo menos tentando profissionalizar. Agora os profissionais serão remunerados. A profissionalização no futebol, eu acho que é fundamental. Você tem uma coisa profissional, né? Eu só tenho uma desconfiança, né, em relação ao José Bruto, porque eu vou usar a frase que eu sempre uso. Eu falei isso para as SAFs. A SAF na Europa é uma coisa, SAF no Brasil, o buraco é mais embaixo. Isso aqui é Brasil. Eu falei isso para a SAF. E ele é o primeiro diretor, né, de futebol que
que não é brasileiro. O Flamengo tem 9 anos. Mas eu acho que ele não conhece ainda, ele não tem a profundidade ainda do que é o Flamengo e do que é o Brasil. Acho que ele vai ter que se adaptar ao Brasil e ao Flamengo, porque senão ele vai ter muitos problemas dentro do elenco. Muitos problemas dentro do elenco. Se quiser impor as coisas na força, ele vai ter problema. Muito problema. Mas ele sendo inteligente, ele vai nadar de acordo com a onda. Ele não vai nadar contra a onda. Porque o patrimônio do clube é o jogador, não é ele. Então, esse é o ponto. Ele tem que ser inteligente e se adaptar. Essa quantidade de funcionários do departamento médico que foram mandados embora é um complicador, tá? Porque eu fico pensando, será que tinha necessidade? Será que todos os médicos, nutricionistas, teologistas, todo mundo trabalhava lá, ninguém prestava? Era todo mundo ruim? Ah, poderia diminuir a quantidade? Poderia até diminuir. Eu não sei quantos funcionários no departamento médico precisa para você gerir um time de futebol, desde as categorias de base. Agora, você zerar quase todo o departamento de base, do departamento médico, cara, o Tanuri saiu, que era muito questionado, e volta o Rum. O Rum, há um tempo atrás, só para lembrar, foi muito questionado quando ele era do Flamengo, por ele ser um cara ultrapassado, ele não gostar muito de usar tecnologia. Ele parece que não mudou muito. Tá? E aí, o Ronco voltando como diretor, né, como responsável por tudo, e de cara já manda geral embora. Isso é profissionalismo ou é revanchismo? Profissionalismo ou revanchismo? Porque era o pessoal do Tanuri. E aí passa pelo Boto, passa pelo atual presidente do Flamengo. Então o cara pode fazer o que quiser, manda todo mundo embora, paga fundo de garantia, paga uma porrada de situações trabalhistas. Será que tinha necessidade? Será que tinha necessidade? E aí me vem outro questionamento. Né? Primeiro eu pergunto, será que tinha necessidade de mandar todo mundo embora? E aí me vem o questionamento de que o BAP, atual presidente do Flamengo, disse na sua candidatura que não ia ter demissão em massa. Mentiroso, está tendo demissão em massa. E aí dá para confiar num cara desse? E mais, ele disse que não ia ter demissão em massa, está tendo. E ele me contrata 4 conselheiros do Flamengo para ser funcionários remunerados. É onde dá para confiar nesse atual presidente do Flamengo? Hein? Até onde dá para confiar nesse atual presidente do Flamengo? Complicado. Eu nunca gostei do Landim.
pela sua maneira como tratava os negócios, né? Achava ele meio desumano. Entendo que no mundo capitalista, os grandes capitalistas são sem coração, a maioria. Mas eu tenho o direito de não gostar. Não dá para falar que o Landim era tudo de ruim. Ele saiu de 400 milhões para 1 bilhão e 300 de receita. Então não estava tudo errado no Flamengo. Não estava tudo errado. Para o atual presidente querer chegar e mudar a porra toda. Não estava tudo errado. Então, amigo torcedor do Flamengo, eu, nesses primeiros dias aí, da nova direção do Flamengo, ainda não vou dar a minha opinião formada de que acho que não vou gostar do Baga. Mas, se ele continuar não cumprindo o que ele fala, querendo tudo colocar culpa nos outros, igual um outro presidente que a gente tem aqui, né, que nunca é culpa dele, é tudo dos outros, tudo é dos outros. Nada ele fez de errado. O Baga está assim, é tudo culpa da diretoria anterior. Nada ele tenta resolver. É tudo dos outros. Eu não sei não, cara. Eu não sei não. Eu não sei se ele vai conseguir ser melhor do que o Landim. Então, estou desconfiado que esse presidente do Flamengo, acho que as atitudes dele, nesse princípio, não estão me agradando. E agora vamos falar do Botafogo. Não falar do Botafogo, não. Falar do Dexter. Dexter, todo mundo sabe, estava com problema com o Lyon. O Lyon, um time tradicional na França, que por anos dominou a França. Quando o chuninho pernambucano, era só o Lyon que ganhava. Né? Então, um time bem tradicional, com muitos títulos. Mas passando por um problema grave, tomou transfer ban, perigo de cair para a segunda divisão. Mas o Dexter, eu sabia, eu falei aqui num vídeo, que eu tinha certeza que o Dexter ia resolver o problema do Lyon. Ele tinha várias opções para resolver. Foi criado lá na Bolsa de Valores para vender ações. Ele poderia usar o Botafogo, como ele mesmo disse. O Botafogo agora tinha que ajudar o irmãozinho, porque tudo é uma família, podia usar o Botafogo, vendendo alguns jogadores. Né? Só não entendi uma situação no Dexter, ele reclamar do Luiz Henrique, querer sair. O Luiz Henrique só foi pro Botafogo porque ele prometeu que o garoto ia voltar para a Europa. Ele prometeu. Porque se ele não fala isso, o Luiz Henrique não ia pro Botafogo. Vamos ser sinceros? O Luiz Henrique não ia pro Botafogo. Ele foi pro Botafogo porque o Dexter deu como garantia que ele iria pro Lyon. Provavelmente foi o Almada. Ele pode ser até vendido para outro clube. Porém, o Dexter não pode reclamar e ficar falando, ele vai se arrepender. Irmão, foi ele que prometeu. O cara queria ir para a Europa. Ele prometeu. Então cumpre. Então agora não fica desfazendo de pobre coitado. É igual o Almada. É a mesma coisa. Se o Dexter tem a prerrogativa de usar os clubes que ele tem lá fora para colocar mais pimenta nas suas contratações, então cumpra. Né? Esse é o ponto. E aí o Dexter tinha opções de usar o Botafogo, Bolsa de Valores, ou vender um dos clubes que ele tem participação. Um desses clubes é o Crystal Palace, né? Eu sinceramente achei que ele não iria vender clube nenhum, mas era uma opção. E ele, como não é o majoritário no Crystal Palace, ele tinha 40%,
Ele entrou em acordo aí para vender o Crystal Palace, sua parte, 40%, para um grupo árabe, um grupo americano. Vender seus 40% por 1 bilhão e 200, mais ou menos. Que vai dar para pagar todas as dívidas, a dívida do Lyon e a dívida do empréstimo que ele tem, de 200 milhões, parece. Que ele tem uma dívida total de 300 milhões. Eu acho que dava para ele pagar sem precisar. Acho eu, daria para ele pagar sem vender o Crystal Palace, mas, como a gente não sabe tudo, os próprios canais que falam do Botafogo diz que o Dextor tem algumas coisas meio obscuras em algumas situações, né? Não se sabe verdadeiramente qual é o valor do patrimônio dele. Mais ou menos, não falando agora, mais ou menos igual a 77 que está no Vasco, não. Mas tem algumas coisinhas assim, que a gente sabe que todo empresário tem. E aí, ele passa a parte dele no Crystal Palace, fica com dinheiro, quita todo mundo. Os jogadores que tinham uma promessa de ir para o Lyon vão poder ir. A punição que o Lyon tinha tomado vai sair. E ele fica com o dinheiro em caixa para investir tanto no Lyon quanto para continuar investindo no Botafogo. Olhando por um lado prático, entre Lyon, Botafogo e o Crystal Palace, obviamente, o time inglês, o Crystal Palace, é indiscutivelmente o time que ele ia ter mais dificuldades em conquistar alguma coisa. Primeiro, que ele não era um mandatário. E segundo, que na Inglaterra o valor para se investir num time é muito mais alto que na França do que aqui no Brasil. Então, ele fica como majoritário no Lyon e no Botafogo, onde ele tem possibilidade de títulos melhores, posições melhores, e segue a vida. Olhando pelo lado prático, acho que o Dextor tomou a melhor decisão. E aí foi uma decisão boa, principalmente para o Lyon, mas também para o Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.